trazer esse tipo de comunicação com o irmão ou com alguém lá fora, né, que não seja parte da fé, né, do campo cristão, mas que nós acabamos compartilhando, né, do aconselhamento, seja em casa, no trabalho, na rua, onde quer que estejamos, nós podemos fazer isso. Porque aconselhar o que é? É você poder aconselhar o próximo a respeito de algo na vida, trazer uma direção, um norte. Mas quando se trata especificamente da fé cristã, o aconselhamento trata de nos fortalecer na fé, nos fortalecer na comunhão, nos fortalecer no conhecimento de Deus, porque nós precisamos dessa prática em nossas vidas, né? Se queremos um bom resultado no dia a dia, nós precisamos ter uma vida em comunhão, primeiramente com Deus. Não existe vida cristã se não tivermos uma comunhão, em primeiro lugar, com Deus Criador, e isso acontece a partir do nosso quarto, nosso banheiro, né? Tomando banho, falando com Deus, louvando a Deus. E a partir dessa comunhão individual com o meu Deus, me alimentando da palavra dele, do pão que nos alimenta, aí sim, isso é respingado na vida do meu próximo e, sobretudo, do meu irmão na fé. Então, assim, eu quero frisar novamente, né, essa atenção para esse momento que está sendo enfatizado do aconselhamento bíblico, que, sem sombra de dúvida, será um momento de grande edificação para as nossas vidas. O irmão já trouxe aqui uma pequena oração como introdução, e eu queria chamar vocês a sua atenção para abrirmos a palavra de Deus, nos que está escrito no livro de 2 Timóteo, capítulo 3. Abra suas Bíblias, por gentileza, amados. 2 Timóteo, capítulo 3. Irmão, estou aqui. Ok, meu irmão, ok. Ok, não, eu que peço desculpas, né, porque acho que não ficou bem claro para mim assim. Muito bem, então louvado seja Deus pela vida do irmão Rony. Todos abriram? 2 Timóteo, capítulo 3. Vamos ler todos juntos? Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis e inimigos do bem, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente. Como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado.
De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda e boa obra. Amém? Ó Deus grandioso, Pai eterno, mais uma vez, Senhor, nós nos colocamos na Tua presença em oração. Sabedores, ó Pai, que somente a Ti nós podemos recorrer neste momento também. Sabedores, ó Senhor, que Tu és o Deus que traz providência às nossas vidas, que Tu és o Deus galardoador. Tu és o Deus que tem cuidado de nós. Tu és o Senhor que tem nos dado proteção espiritual. E como foi falado agora há pouco, Pai, mesmo em meio às más circunstâncias, mas sabemos que o Senhor está conosco. O Senhor habita em nós, em nosso coração, e isso nos acalenta. A Tua palavra, como diz o salmista, o Salmo de número 119, versículo 105, lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra e luz para os nossos caminhos. E de fato, ó Pai, é através dela que conhecemos a Tua vontade. É através da Escritura Sagrada que temos o conhecimento de Deus, saber quem é aquele que nos vigia dia e noite. E mesmo em nossas limitações, ó Pai, nós queremos Te louvar, Te exaltar, Te glorificar e Te pedir a Tua direção em nossas vidas. Usa o Teu Espírito Santo, Pai, para nos lapidar, para moldar os nossos corações, pecadores e miseráveis. Usa o Teu Espírito Santo para nos conduzir à luz da Tua Santa Palavra, noite e dia, como diz o salmista, que nós passamos a meditar nela dia e noite, porque é o pão da vida, é a Sagrada Escritura. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, pelos dias de vida, pela família, pelo pão de cada dia, o sustento, mas, sobretudo, obrigado por Tua graça redentora, por Cristo Jesus. Com certeza, Ele é a dádiva das dádivas, é o presente dos presentes, é o maior privilégio que um pecador miserável pode ter em nossas vidas. Por isso, nós Te agradecemos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a andarmos segundo esta verdade, que é Cristo Jesus. E também Te pedimos, perdoa os nossos pecados. São muitos, mas a Tua palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E assim nós oramos com o coração cheio de gratidão, no nome santo de Jesus. Amém. Amados, a palavra de Deus diz no Salmo de número 19, na altura do versículo 7 ao versículo 11, que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. É sabedor de nossa parte que a palavra de Deus nos traz uma revelação do próprio Deus Criador de Gênesis e Apocalipse. Esse livro, composto de 66 livros, uma pequena biblioteca, eu poderia dizer que até uma grande biblioteca, porque não somente traz ensinamentos voltados para o campo da área humana, mas também, sobretudo, do campo espiritual, transcendente, que é da pessoa de Deus. Alguém pode dizer assim, não, a Escritura ela não vai trazer todas as respostas do que devemos fazer no dia a dia. Por exemplo, acordar de manhã e dizer, por que eu vou tomar café hoje? Ou se eu vou tomar café, ou se eu vou deixar de tomar. Não, a Escritura não traz esses detalhes em nossas vidas, mas nos traz princípios de como nós devemos nos nortear todos os dias em nossas vidas. Mas, como eu falei, sobretudo, traz a respeito do conhecimento de Deus, da pessoa do Senhor e do seu propósito para as nossas vidas. Nós sabemos que, desde Gênesis, nós vamos, quando, por exemplo, olhamos as 4 divisões da Bíblia, criação, queda, regeneração e caminhando para o desfecho, para o final, onde se desembocará na volta de Cristo Jesus, como nós oramos, Maranata, volta Senhor Jesus, nós entendemos que ela nos traz
informações a respeito de Deus, dos seus atributos, do conhecimento do Senhor. Nós podemos buscar conhecimento da palavra de Deus quando, por exemplo, as Escrituras nos traz um conhecimento de Deus nos seus atributos comunicáveis e seus atributos incomunicáveis. Por exemplo, nós podemos contemplar em nossas vidas os atributos comunicáveis, como amor, como misericórdia, como bondade. Nós não podemos fazer isso? Podemos, nós podemos viver em amor. A Bíblia diz que Deus é amor, e aquele que vive em Deus, vive em amor. É um amor imperfeito, mas nós procuramos andar nas pisadas de Cristo Jesus. O segundo que eu citei aqui é ser misericordioso. Deus é misericordioso. A palavra misericórdia, que é formada por duas palavras, miséria mais córdia, né, que significa um coração miserável. Deus se coloca no nosso lugar, né, na pessoa do seu Filho amado, e se compadece de nós. Então, nós podemos ser misericordiosos também. Essa é uma semelhança do Deus Criador. E também poderemos agir com bondade para com o nosso próximo. Poderemos distinguir aqui bondade e benignidade, aquele que é benigno, né? Aquele que é benigno, que não causa mal a ninguém, que procura ser pacífico, que procura não provocar o seu próximo, fazer o mal a ele. E bondoso, aquele que vai além, aquele que pratica na sua vida a bondade. A Bíblia diz que quando virmos um irmão necessitado, né, carente de algo, que nós simplesmente não digamos, vou orar por ti, mas que nós deixemos de ter medo, né, do escorpião que tem no nosso bolso e procuremos mais a nos doar ao nosso irmão, porque isso é característica de bondade e misericórdia. E no que diz respeito aos atributos incomunicáveis, por exemplo, Deus é eterno, porque Ele não teve início, não tem fim. Mas também por ser eterno, Deus, Ele é aquele que é onipotente, que pode todas as coisas. Nós não somos onipotentes, nós não podemos todas as coisas. Mas Deus pode, Ele é o Criador e o mantenedor de tudo aquilo que existe. Mas esse Deus que é mantenedor de tudo que existe, Ele também é onisciente, sabe de todas as coisas, do passado, presente e futuro. Isso também não é concebível de maneira, na prática, exercermos, porque só a Deus cabe a onisciência, e graças a Ele por isso, né, porque nós sabemos que assim a nossa vida está nas mãos do Criador de maneira 100%, se assim podemos dizer, né? Então isso nos alegra também de saber que Deus é Criador, que Deus sabe de todas as coisas. E esse Deus que é onipotente e que é onisciente, Ele também é onipresente. Ele é um Deus que está presente, queridos, em nossas vidas. Ele é um Deus que se faz presente, não somente aqui, na Igreja Batista Esperança, nesta manhã, mas é um Deus também que se faz presente nas igrejas que, nesse momento, se reúnem para louvar a Deus em línguas diferentes, povos diferentes, nações diferentes. Então, nós temos vários motivos, todos os dias, de nos colocarmos diante da presença desse Deus grandioso e maravilhoso. Nós temos motivos de sobra, né? Infelizmente, é que, às vezes, nós trocamos a nossa comunhão com Deus para dedicarmos a momentos de lazer. Não que isso seja proibido, não. Deus entende, nós precisamos também de lazer. Temos família, mas o problema sempre está no extremo, né? Como diz o ditado popular, quando nós não somos 8, somos 80. Então, é interessante que o cristão, ele procure, como já disse alguém, andar no Evangelho como alguém que anda a cavalo. Vocês já viram alguém que anda a cavalo? Né? O cavalo está ali troitando, correndo, e o camarada que está lá em cima, ele procura se equilibrar para que ele não caia para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás. Então, a vida cristã é essa. A vida cristã é de domínio próprio, é de controle pessoal no Espírito, e não adianta dizermos que vamos ser cheios do Espírito se não for sob a direção do Espírito mesmo, e para isso é preciso uma vida de oração, de leitura da palavra, né? Paulo diz lá em Efésios que sejamos cheios do Espírito, ou seja, é um imperativo, não é uma opção. Sejamos cheios do Espírito. E como ser cheios do Espírito? A não ser buscando Deus todos os dias através da tua santa palavra. E como já disse alguém, o Espírito Santo não vai ajudar preguiçoso. O Espírito Santo do Senhor não vai, de maneira mágica, colocar em nossas cabeças de como é que nós devemos andar para a honra e glória do Senhor.
E uma vez, queridos, que nós buscamos a compreender esse Deus, nós devemos entender que esse Deus, ele não somente rejeita a adoração a um falso Deus, como também ele rejeita uma adoração falsa ao Deus verdadeiro. Então, aqueles que vivem no mundo, que buscam viver segundo os intentos do mundo lá fora, seus deuses, porque Deus do ímpio não precisa ser necessariamente um Deus de uma imagem, um Deus que, ainda que não tenha representação por uma imagem, né, mas que esse Deus pode ser o próprio dinheiro. Não há problema de termos dinheiro, mas o problema é quando o dinheiro nos possui. Ao Deus dos prazeres carnais, né? Passamos agora aí recentemente aí o movimento do carnaval, onde muitos se deleitam, né, nesse momento de desfrutar dos desejos da carne, porque carnaval é justamente a festa da carne, né? Acho que para quem estudou um pouquinho a respeito disso sabe do que se trata esse tipo de situação. Então, queridos, antes de entrarmos propriamente no texto que acabamos de ler, para buscarmos um pouco do conhecimento desse Deus maravilhoso em nossas vidas, eu queria trazer aqui uma pequena contextualização dessa carta de 2 Timóteo que o apóstolo Paulo escreve ao jovem Timóteo. Quando Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, ele vai deixar bem claro que ele já está chegando ao final da sua vida. Quando você vai lá para o capítulo 4, versículo 7, né, e aí ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, qual o Senhor Deus, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Observe aqui duas coisas. Paulo, ele deixa claro que a promessa da vida eterna não é somente para ele, que era um combatente da fé, que ia à frente como uma espécie de vanguarda, como os demais apóstolos também o foram. Mas que também ele deixa bem claro que, além de nós herdarmos a vida eterna, a coroa da justiça em Cristo Jesus, ele vai deixar bem claro também que os seus dias estão se esvaindo, que está às portas do seu próprio martírio. E quando buscamos na história a respeito do que aconteceu com Paulo, né, porque foi sob o império do tenebroso Nero, né, homem terrível que massacrou a muitos, não somente cristãos, mas Paulo foi martirizado sob o governo de Nero, né, segundo a história. Paulo foi decapitado e Pedro também, praticamente ali na mesma época, né, sendo crucificado de cabeça para baixo, onde muitos cristãos, as suas vidas foram ceifadas. E então Paulo, ele deixa, né, para o jovem Timóteo e, consequentemente, para a igreja do Senhor, dizendo: olha, isso que está acontecendo comigo pode acontecer com vocês. E já está acontecendo com irmãos por aí afora, aqui mesmo no nosso próprio contexto, muitos são perseguidos, mortos. Por quê? Por amor a Cristo, por pregar o Evangelho. E aí, queridos, Paulo escreve isso já na sua idade, já na sua idade avançada, porque Paulo já era idoso aqui. Isso era por volta do ano 65 depois de Cristo, quando ele escreve essa segunda epístola. E ele traz aqui, nessa epístola, uma forma de fazer com que Timóteo se prepare para o bom combate. Ele usa uma figura de linguagem quando diz que Timóteo deve se preparar para o combate, e ele diz no capítulo 4, se referindo a ele mesmo, né, combati o bom combate, como eu acabei de ler. Ele usa uma simbologia da época, né, das competições que haviam naquele contexto. Do soldado, ele usa a figura do soldado, ele usa a figura do atleta, e ele também usa a figura do agricultor. Se você observar na lida do dia a dia desses três indivíduos, eles vivem numa luta, né? Os mais velhos aqui podem já ter degustado de viver com seus pais em uma vida, levantar de madrugada, né? Ir para o curral, ordenar a vaca, tirar leite, carregar água na cabeça, lenha, né? É uma luta. O agricultor vive uma luta. O soldado, da mesma forma, vive o combate do dia a dia. Os policiais, atualmente, vivem o combate. E o atleta, aquele que corre para adquirir a coroa da vida, servindo de simbologia para a igreja, que a igreja tem a coroa da vida, e essa coroa da vida, que um dia receberemos das mãos daquele que morreu, foi pendurado na cruz do Calvário. Ele nos coroará, nos dando a vida eterna e vivermos na glória eternamente. Amém? Agora também é interessante observarmos o propósito desta carta, deste livro, né? Sabemos que, como todas as demais escrituras, os 66 livros,
Essa epístola também traz dois princípios aqui, 2 pontos. Primeiro, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, como acabamos de ler no final dessa passagem. E um dos propósitos principais das Escrituras e das Epístolas é trazer justamente conforto à Igreja do Senhor. É trazer alívio aos nossos corações quando nós estamos vivendo na tribulação. Nós sabemos que tribulação não precisa a gente simplesmente sair do nosso local e ir para um local hostil, né? Onde países aí que cristãos são mortos todos os dias, né? Como eu já disse aqui outras vezes, a mídia não está interessada em mostrar isso. Se nós quisermos ouvir essas informações, precisamos ir além, saber que irmãos nossos estão sendo ceifados todos os dias, mortos. E então, queridos, nós devemos entender que a Escritura ela não foi nos dada para o nosso ensino, aprendizado, para vivermos segundo a vontade de Deus, mas que, ao mesmo tempo, ela foi nos dada para nos confortar em meio às tribulações. Era o que esses irmãos aqui estavam vivenciando naquele contexto. E é por isso que Paulo, nessa epístola, ele vai tratar justamente dos maus dias, né? Ele não começa aí dizendo, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Esses tempos difíceis não apontam simplesmente para uma profecia no futuro, mas também aponta para o que Paulo já estava passando naquele momento, como eu acabei de falar. E não aponta para o futuro em relação ao nosso tempo agora, mas agora nós já estamos vivendo tribulação. Então, viver em tribulação nos últimos dias é o que mais a igreja está vivendo. Ah, irmão Marcos, mas é só a igreja que vive dias difíceis? Não, o ímpio também. Todos nós, nesse sentido, estamos no mesmo calabouço. Todos nós vivemos dias difíceis. Seja pela perca de um familiar, que é o mais difícil, né? Seja por um desemprego, pelas contas não pagas, seja por um vizinho que está ali todos os dias lhe atormentando, seja por qualquer circunstância, queridos. Os maus dias estão às portas. E como vivermos esses maus dias que Paulo vai tratar aqui? É o que eu falei aqui na introdução. A gente só vai conseguir vencer essas batalhas vestindo a armadura da fé, como Paulo diz lá em Efésios capítulo 6, na altura do versículo 10 ao versículo 20. Nos revestindo da armadura de Deus. E que armaduras são essas, se não a oração, a leitura da palavra, né, a couraça da justiça, o capacete da salvação, quando Paulo diz que devemos estar revestidos com esse capacete. E esse capacete, assim como ele usa a figura do soldado romano lá em Efésios, né? O soldado romano usava o capacete para proteger a cabeça. E como é que nós usamos esse capacete para proteger as nossas mentes? Como é que nós usamos essa armadura para nos mantermos firmes diante das ciladas do maligno? E outra, depois que conseguirmos vencer essas investidas de Satanás, não é descansarmos, né? O bom soldado não faz isso. Assim como o bom soldado ele tem que continuar mantendo firme nessa armadura, assim também é o crente. Assim também é o cristão, nesses últimos dias, vestindo a couraça da justiça, o capacete que protege a nossa mente e usando a espada do Espírito Santo. Quando nós olhamos lá em Mateus capítulo 4, né, o Senhor Jesus sendo tentado por Satanás, o Senhor Jesus ele não recorre a dogmas de igreja, o Senhor Jesus ele não recorre a líder religioso, o Senhor Jesus não usa de filosofias para tentar rebater os ataques de Satanás, não. Ele usa o quê? Ele usa a palavra de Deus. Então, da mesma forma, amados, se nós queiramos crescer no conhecimento da palavra desse Deus grandioso, nos deleitemos na Escritura, busquemos nos alimentar do Senhor Deus todas as manhãs. Todas as manhãs, antes de você mesmo tomar café, antes de você mesmo escovar os seus dentes, né? Levante. Se possível, você vê que seu cônjuge está bem, levante no silêncio, pegue sua Bíblia, vá para o seu cantinho. E, como já diz, né, o norte-americano John Piper, tenha essa prática e não negocie ela por nada nessa vida. Por nada. É assim que nós vamos levantar com o nosso pé direito, todos os dias. E essa armadura, ela nos também, a palavra de Deus, vai nos deixar bem claro que a nossa dependência no Senhor,
ela vai além das nossas necessidades. Recentemente, eu pregando em uma outra congregação, eu essas tecnologias às vezes nos faz pagar mico, né? Ainda bem que voltou logo, senão ia ter que ser no gogó mesmo, né? E eu contando nessa congregação a experiência que eu tive, andando em alguns bairros aqui em Juazeiro, e eu tive contato com uma senhora que ela já estava acamada. Eu posso até citar o nome dela aqui, né? Que já tem anos isso e ela não está mais aqui. E essa senhora, ela estava acamada com câncer. O nome dela era Tamires. E toda vez que eu ia lá, na casa de Tamires, ela já na cama, se definhando aos poucos por esse câncer, ela se alegrava ao nos ver. E eu creio que Tamires, ela não só se alegrava pelo fato de ver as nossas pessoas ali, mas, sobretudo, Tamires, ela se alegrava por ouvir a palavra de Deus. Eu não sei, Deus o sabe, a gente às vezes diz assim, tomara que não, né? E, de fato, a gente não deve desejar o mal, né? Mas, se isso acontecer conosco, queridos, se nos depararmos futuramente, Deus queira que não, como eu falei, mas se nos encontrarmos numa situação dessa, acamado, na mesma situação que a Tamires estava, como é que vai ser a nossa reação? Como é que nós vamos nos portar diante de Deus, entendendo que Ele, né, vai afofar a nossa cama, mesmo em momentos desse, que é tão difícil para a vida do ser humano? Talvez só mesmo quem está lá nessa situação sabe o que é estar sendo consumido por uma doença assim. Mas saber e entender que, além daquele momento, ele vai ter um descanso eterno na pessoa do Cristo Jesus. Então, queridos, que nós vivamos esta vida buscando aquilo que nós precisamos, o básico, né? Procuremos ter dinheiro, né? Dinheiro principalmente para investir no reino. Seja uma casa, um emprego, um bom trabalho, um bom casamento, um celular, uma bicicleta, sei lá. Mas que nós não ponhamos a nossa confiança nessas coisas, porque elas são mesquinhas demais. Elas são pequenas demais, pequenas. Ontem eu saí com o meu grupo, íamos, né, bater um papo, lanchar, né? Não é ruim, é bom, cala a boca, né, mamãe? De vez em quando a gente sai com a equipe, né, e louvar a Deus em comunhão. E nós passamos por um bairro cheio de casas grandiosas, luxuosas, e começamos a comentar a respeito, né, sobre fortuna, dinheiro, poder. E nós comentando, eu digo, rapaz, tudo isso aqui, né, às vezes a gente almeja, e pedindo a Deus que Deus não deixe essas coisas tomar o nosso coração. Mas às vezes a gente olha para essas coisas assim e diz, rapaz, eu quero ter uma casa dessa, né? Eu quero ter um carro desse, uma Land Rover, né? Uma Hilux. Mas, às vezes, o nosso pensamento vai tão longe, né, desejando essas coisas, que Deus tem que ter misericórdia de nós, e Ele tem, que coloca um freio no nosso coração. Senhor, tem misericórdia, não deixe o meu coração se debruçar nessas coisas, porque elas são pequenas demais, elas são mínimas. E aí, como diz o Salmo de número 37, do versículo 4 ao versículo 5, né, quando diz que agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Só que aqui ainda tem uma coisa nesse salmo, né? Deus vai satisfazer todos os nossos desejos? Claro que não. Às vezes Ele vai deixar de nos dar coisas para que nós não destruamos a nós mesmos, para que nós não venhamos destruir a nossa fé, a nossa caminhada com o Senhor. E às vezes até fisicamente mesmo. Nós podemos fazer isso de maneira descabeçada, como dizem os mais velhos, né? Mas nós devemos sempre orar, pedindo a Deus misericórdia e graça todos os dias. E agora eu queria recorrer um pouco
e correr um pouco aqui rápido, até mesmo pelo tempo, no que acabamos de ler, porque Paulo ele inicia dizendo assim, versículo 1, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Amados, Paulo aqui ele traz pelo menos duas questões. Primeiro, os dias são maus e difíceis. Agora, esse apóstolo, ele também vai deixar bem claro que os dias são maus e difíceis, não porque isso ocorre simplesmente por conta das circunstâncias, mas que isso ocorre principalmente porque, o segundo ponto que ele vai deixar claro aqui, é que os dias são maus também porque nós somos maus. Tanto que ele vai trazer aqui uma lista, né? Uma lista com palavras que trazem situações e contextos em nossas vidas no sentido negativo, porque ele vai dizer que os homens de hoje são desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Então, entender que os dias são maus, devemos entender também que o mal emana do nosso coração. O homem é mau por natureza. Há certas filosofias que dizem que o homem é bom, né? Quem já estudou história aí, por exemplo, né? A área da filosofia sabe que o filósofo John Locke, por exemplo, diz que o homem ele é uma folha em branco, que esse é manchado pela sociedade, né? Nós nascemos, somos bons, essencialmente bons, né? Coração limpinho, e a sociedade nos corrompe. Mas nós entendemos que pela filosofia e ensinamento da Escritura não é assim que acontece, porque nós não somos os coitadinhos da sociedade. Pelo contrário, é o inverso. A sociedade não nos corrompe, nós é que corrompemos a sociedade. Aí você pode me perguntar, tá, irmão Marcos, mas de alguma forma a sociedade não nos corrompe? Corrompe. Ela nos contamina. Mas antes disso, eu sou responsável pela minha vida. Os jovens de hoje são responsáveis, e é claro que nós devemos entender que essa responsabilidade deve ser sob a direção dos seus pais, dos seus responsáveis, seus tutores, de conduzir esses jovens nos caminhos do Senhor, sobretudo. Então, queridos, tiremos de nossa mente qualquer falácia de que nós somos sujeitos, alvos apenas do que vem de lá de fora, mas, sobretudo, daquilo que é em nosso coração, sobretudo, daquilo que é em nossas vidas. Porque nós vemos claramente que a sociedade ela está corrompida, né? E a família, que é o que é chamada de núcleo da sociedade, ela está indo de mal a pior. As famílias estão se corrompendo e quando nós levantamos essa voz em fazer essas afirmações, em qualquer campo que seja, nós somos taxados de opressores. Nós somos taxados de opressores porque nós procuramos inculcar na cabeça dos nossos filhos e dos jovens de que há um Deus, Criador de todas as coisas, e que nós precisamos conhecer a vontade dEle. E que se nós quisermos nos dar bem na vida, né, porque para o mundo lá fora, se dar bem na vida é você, né, ter um status social, ser bonito, ter uma estrutura de corpo, como os coríntios já viviam naquela época, é você ter dinheiro, fama, sucesso. Mas nós entendemos que ser bem-sucedidos é viver para a honra e glória do Senhor. E para isso, né, nós devemos entender também que o modelo que a sociedade vai enfrentar e vivenciar é o modelo que vai partir das famílias. Não pense que vai acontecer milagre vindo de lá de fora, porque não vai. Não pensemos que a coisa vai acontecer, como diz o ditado aí, fora das nossas famílias. Não, porque vai começar com os pequenininhos. Alguns aqui tiveram a experiência de conhecer ao Senhor Jesus quando eram já adultos, né? Que sabemos que Deus nos chama, nos traz para uma vida em Cristo Jesus, independente da época, independente das circunstâncias. Embora o pensador cristão, Santo Agostinho, já dizia que tarde ele foi chamado. Ele dizia isso porque ele tinha o desejo de já nascer na fé cristã.
que esse seja o intento, Senhor, queridos, dos nossos corações, que essa seja a vontade e o anseio. E Paulo ainda diz que nesses dias difíceis, e o homem com a sua maldade, ele continua dizendo que, versículo 3, desafeiçoados, esses homens são desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Cruéis, inimigos do bem. O que é o bem? O que é o certo e o que é o errado? Recentemente, eu conversando com uma professora, né, de filosofia da universidade, ela se virou para mim e disse, Marcos, não existe, a gente conversando sobre as relações sociais, ela disse, não existe o que é certo e o que é errado. Não existe o que é bonito e o que é feio. Eu digo, peraí, então quer dizer, não existe o que é errado? Não existe um padrão onde nós devamos seguir nesta vida? Se não existe o que é errado, então vamos abrir as portas das cadeias, vamos deixar os malfeitores saírem, vamos deixar de aplicar a disciplina àqueles que procuram fazer coisas erradas, já que não existe o certo e o que é errado, né? Às vezes, certas coisas que falamos, amados, desse tipo, às vezes a gente pode até imaginar assim, não, mas isso é secundário. Não é secundário não, porque as pequenas coisas é que trazem, muitas vezes, as maiores catástrofes. As pequenas coisas fazem muita diferença às vezes. E olhe que às vezes faz muita diferença mesmo. E a Escritura continua dizendo, traidores, atrevidos, versículo 4, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas do pecado, conduzidas de várias paixões. Observemos aqui, amado. Primeiro, Paulo aconselha a Timóteo que ele fuja desse contexto, fuja desses que vão de encontro aos princípios de Deus. Versículo 5. Só que, ao mesmo tempo, devemos entender que nós não devemos evitar as pessoas que estão ao nosso redor. Como disse o Senhor Jesus lá no Evangelho de João, capítulo 17, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mundo. Então, viver uma vida no Evangelho não é fugirmos e nos trancarmos, né, debaixo de 7 chaves ou num baú e vivermos a nossa vida em particular. Não é isso, não. Porque nós, infelizmente, né, ou felizmente, porque a glória de Deus ela também resplandece na igreja quando esta vive no meio do caos. Isso é fato, né? É paradoxal, parece uma contradição, mas é isso. Não há momentos maiores de evidenciarmos as nossas vidas em Cristo Jesus a não ser no mundo, no meio daqueles que rejeitam o Evangelho. Não há outra forma de glorificarmos a Deus, onde muitas vezes vamos ter que nos deparar com certa caminhada, né, com o ímpio lá fora, não no sentido moral, ético, porque o cristão não deve fazer isso, né, se assemelhar àquele que anda no mau caminho, mas quando eu digo andar, é no sentido como Jesus andou com pecadores. Jesus sentou à roda de pecadores e comeu com pecadores. A diferença é que ele não comungou da prática deles. Ele sentou com eles para trazê-lo para a vida eterna. Jesus não se sentou com pecadores pelo politicamente correto. Ele se sentou com pecadores para transformar aquelas vidas. Então, que nós também não procuremos viver achando que nós somos, né, como diz o ditado por aí, a última bolacha do pacote. Não, porque nós somos instrumento de Deus, usados para resgatar vidas, né, como é usado na simbologia do pescador, aquele que usa o anzol para trazer o peixe, né? O Senhor Jesus nos usa como instrumento, vasos de honra, que usam o Evangelho para trazer vidas para Cristo. E ele continua dizendo, versículo 6, acompanhe. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Paulo diz aqui que essas mulheres já estavam sendo alvos, né, sujeitos daqueles indivíduos que diziam ser religiosos, que diziam ser servos do Senhor,
mas que na realidade eles tinham um terceiro, eles tinham intenções por trás, eles tinham segundas intenções. É sabedor das Escrituras que muitos religiosos, né, dentre os fariseus, usavam da religiosidade para se aproveitar de mulheres. Mas quando essa passagem diz, queridos, que esses povo, eles aprendem e não conseguem crer na verdade, nós devemos entender que esse alvo não é somente as mulheres, né? Vamos tirar da cabeça também essa ideia machista de que, desde a época de Jesus, ele tentou quebrar, né, esse tabu, onde a mulher era desprezada, a mulher não era considerada como peça da sociedade, mulheres e crianças, eram os homens. Então, vamos entender que não é só a mulher que ainda que emocionalmente, acredito eu, que a mulher emocionalmente, ainda que a mesma seja mais resistente no sentido de sentir dor, né? O homem é mais fraco nesse sentido, para sentir dor física na carne, mas emocionalmente a mulher ela é mais forte. Mas nós devemos entender que o homem também ele é alvo das artimanhas de Satanás, através destes que usam a religiosidade para agredir o povo de Deus. E aí Paulo vai usar duas figuras, que é Janes e Jambres, aqueles indivíduos lá, do contexto lá, vocês lembram, né? Quando Moisés se apresentou diante de Faraó para libertar o seu povo, e lá esses dois indivíduos vão de encontro, resistindo à vontade de Deus. Então Paulo usa essas figuras de Janes e Jambres para dizer, olha, assim como eles caíram nas artimanhas de Satanás e endureceram seus corações, não caiam vocês também. Assim como Janes e Jambres, e aí Janes e Jambres, a Escritura no Velho Testamento não vai citar esses nomes, porque creio eu, cremos pela literatura cristã, que pela tradição, né, ele soube o nome desses indivíduos, Janes e Jambres, que nós não endureçamos os nossos corações. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompido na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, versículo 10, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Amados, Paulo ele diz que Timóteo ele tinha seguido a ele de perto. Timóteo andou com Paulo em uma de suas caminhadas. Timóteo ele era nativo de Listra, é tanto que ele vai mencionar aqui na introdução, mas ele passa a ter o seu ministério em Éfeso. Logo depois o apóstolo João tem essa tarefa com a igreja de Éfeso. E Paulo destaca aqui algo que é importante para as nossas vidas, buscarmos referência naquele que é santo, naquele que anda nos caminhos do Senhor. Lembrando aqui da nossa última reunião de liderança, né, com o pastor, e ele nos deu um chamado, ele disse, quem está disposto a andar do meu lado? Quem está disposto a andar comigo e aprendermos junto nesta caminhada cristã? São perguntas que ecoam em nossos corações e que devem nos trazer resultados positivos. Porque, observem, nós temos aí uma tarefa, né, a EBEC, né, que é a Escola Bíblica Evangelizadora de Crianças, onde já estamos engajados aí, e desde já agradeço para algumas irmãs que já estão aí na direção, a irmã Vicênia, a irmã Derivânia e outras irmãs, irmã Leda, enfim, que está também me ajudando aí nessa caminhada, né, com essa tarefa. Então, as crianças, elas precisam ter um referencial de vida, precisamos colocar elas ao nosso lado, andando conosco todos os dias. Porque, com certeza, essas crianças que hoje estão aqui nesse contexto da Batista Esperança, desse trabalho da EBEC, são crianças que, até a sua ditosa velhice, vai precisar de direção. Pelos pais, professores, os irmãos aqui da igreja. E aí, queridos, eu volto mais uma vez para aquela questão mundana, onde muitos impregnam na mente das crianças, dos jovens, principalmente jovem adolescente, quando chega nas universidades, de dizer que a educação vai ser a redenção do ser humano. A educação ela é importante, sim, ela tem seu papel, tem seu lugar na sociedade, mas a educação não vai ser a que vai trazer redenção, nós sabemos disso. O professor, a universidade, as escolas têm seu papel,
Infelizmente, o papel é trazido pelo viés das más filosofias, das filosofias que nos afastam da presença de Deus, em colocar o homem como centro do universo. Mas nós devemos tomar cuidado com os nossos filhos, com as crianças que estão ao nosso redor, porque essa ideia de que o ser humano ele consegue andar sozinho, né, ser autônomo, a criança consegue ser autônoma na sua construção pedagógica, isso não é verdade. Ela pode até andar por esses caminhos, mas vai ser caminhos desastrosos. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja. E Paulo ainda diz, a partir do versículo 11, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio, Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Me livrou o Senhor. Amado, você já passou por uma situação tão difícil que hoje você pode dizer assim, Senhor, obrigado por aquele livramento? Já. Seja um grande ou pequeno, ou médio, mas já passou. E isso deve nos trazer não somente um agradecimento, né, de um respirar de alívio, mas também nos deve trazer uma pedagogia de entendimento de que a caminhada ela não vai ser segura. Até porque, como já disse alguém, o Senhor Jesus nunca nos prometeu uma caminhada segura. O Senhor Jesus nunca nos prometeu, à luz da Escritura, uma caminhada sem pedras. O Senhor Jesus nunca nos prometeu uma vida de conforto, onde nós não vamos desfrutar de momentos difíceis. A Escritura é clara. 2 Pedro, capítulo 4, versículo 19, o apóstolo vai dizer lá que a igreja do Senhor, ela passa por tribulações segundo a vontade de Deus. Agora, vá nós entendermos isso sem o conhecimento e a revelação da palavra do Senhor. Vá nós procurarmos entender de que o sofrimento faz parte da nossa caminhada sem buscarmos ter iluminação do Espírito Santo. Porque, queridos, como eu já falei aqui outras vezes, o sofrimento ele é pedagógico, preciso. Ele é preciso porque nós precisamos de momentos difíceis. Eu não estou aqui dizendo que nós devemos virar masoquistas, ter prazer no sofrimento. Não. É prazer de sofrer por amor a Cristo. Então, o prazer está na pessoa de Jesus. O prazer não está no sofrimento em si. Versículo 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Queridos, vamos viver para Cristo Jesus? Vamos viver. Vamos viver em dificuldades? Vamos viver, como eu acabei de falar. E essa dificuldade, ela não acontece no aqui ou agora e no nosso contexto. Porque muito crente pensa que, não, eu preciso viver a parte difícil do Evangelho. Eu preciso ir para um país aí fora que tem muita perseguição, pregar o Evangelho lá e ser perseguido, talvez até ser martirizado. Mas, amados, a perseguição na vida do cristão, ela já acontece quando você é regenerado. A perseguição em nossas vidas acontece quando você se converte. A perseguição ela acontece quando você diz sim para Jesus, para Deus, e diz não para a sua carne. Porque o Senhor Jesus vai dizer lá em Marcos, capítulo 8, na altura do versículo 36, que aquele que negar a Ele não é digno dele. Porque aceitar a Cristo e viver uma vida para Ele, Ele vai deixar bem claro nessa passagem, que é tomar a nossa cruz. E o que a cruz era na época apostólica? O que a cruz era no período do Império Romano, se não um instrumento de morte? O que Jesus está dizendo é, você quer me seguir? Me siga. Agora, você vai me seguir entendendo que você pode ir até para a morte, se for preciso. Infelizmente, existe muito hoje, na atualidade, né, pessoas se dizendo crentes, mas querendo viver uma vida de glamour, querendo viver uma vida de prazer, achando que o dia do juízo não virá. Buscando viver uma vida desassociada dos princípios das Escrituras. Amados, não tem como enfrentarmos essas batalhas da vida a não ser aos pés da cruz, todos os dias. Não tem.
E uma das ferramentas que é usada para esse investimento é a nossa vida, um com o outro, é a nossa aproximação. Hoje, o Senhor Deus nos traz ferramentas que na época do apóstolo Paulo não tinha, né? Hoje nós temos aí, para diminuir a distância um pouco, as redes sociais. Hoje nós temos aí o WhatsApp, os grupos, né? Rapidamente a gente consegue saber o que é que o irmão está sentindo, uma dor de cabeça, está precisando de uma palavra, né? E Deus tem, com certeza, nos usado nesses momentos. Espero que sim, né? Porque particularmente, Marcos, eu olho assim, a contexto de igrejas, pelo menos à luz da nossa região aqui, e poucas têm o trabalho que a Igreja Batista Esperança faz. Louvemos a Deus, em primeiro lugar, por Ele em nossas vidas. E louvemos também pela direção que a igreja tem, pelo pastor Reginaldo, né? Irmãos que estão junto com ele nessa batalha há anos, irmão Vilaça, por exemplo, né? Essa caminhada. Enfim, posso falar aqui de todos, né, que procuram viver uma vida em Cristo Jesus. Mas no versículo 13, Paulo diz que os homens perversos e impostores irão de mal a pior, se enganando e enganando. Que a igreja fuja destes. Versículo 14. Tu, porém, versículo 14, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Mais uma vez, né, queridos, assim, traz enfatizando a importância de conhecermos a Deus. E Paulo diz que as sagradas letras, que sagradas letras? As Escrituras. As sagradas letras é a Bíblia, a palavra de Deus. E ele diz que essas sagradas letras são poderosas para trazer salvação. Paulo vai deixar claro aqui que Timóteo, desde pequeno, com a sua mãe Eunice, sua avó Loide, né, ele cresceu sob a supervisão delas no conhecimento da palavra de Deus. Eu me lembro que aqui, quando eu cheguei na Batista Esperança, eu contei um testemunho meu, né? A gente nas pregações procura fugir, né, um pouco de falar de pessoas, porque o centro da pregação é Cristo, mas testemunho também é bom, isso nos encoraja, né? Já ouvi testemunho de irmãos aqui, isso é bom. E no início da minha caminhada, eu, conhecendo as Escrituras, né, no mundo ainda, e buscando conhecer a Deus, buscando conhecer a verdade. E eu fazia uma pergunta para mim: onde é que está a verdade? Porque eu vejo que muitas igrejas pregam, né, um Deus, um Cristo, um Jesus, com atitudes, né, diferentes em relação à igreja, com doutrinas um pouco diferentes, mas onde está esse Deus? E um dia eu, conversando com o pastor, né, da igreja de onde eu vi, e eu disse: pastor, eu preciso conhecer a verdade do Senhor, eu preciso saber a verdade. Onde é que está a verdade? Eu estava começando a visitar essa igreja, e eu dizia: eu estou confuso, minha cabeça está uma bola de sabão, me dá um norte. Ele diz: Marcos, leia a Bíblia, estude as Escrituras, leia a Bíblia sem partidarismo. E aquilo foi uma luz para mim, porque no mesmo dia, à tarde, em prantos em minha casa, chorando e pedindo a Deus que me desse uma direção, um rumo, a voz que veio no meu coração foi: leia as Escrituras. Leia as Escrituras. Nós não cremos, né? Pelo menos eu não vejo assim esse misticismo que muitos pregam por aí, de que Deus está falando dessa forma, como se Deus estivesse nos inspirando, como as Escrituras hoje em dia. Mas eu creio que Deus fala aos nossos corações, né? Nos dá livramentos, nos dá ensinamento. E eu vinha de um contexto onde já tinha contato com vários, né, religiosos de várias denominações, católicos, espíritas, até judeu tive contato. E assim, a bola da minha cabeça estava me deixando sem o norte. Mas eu creio que foi naquele momento onde Deus falou comigo e disse: leia as Escrituras, estude a minha palavra. Queridos, eu, caminhando já para o final, devido ao tempo, os irmãos já estão cansados, mas eu queria enfatizar aqui essa questão, lendo o versículo 16 e o versículo 17. Eu queria que vocês lessem comigo, em voz alta, só para despertar um pouco o som. Vamos lá? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça,
a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda e boa obra. Que Deus nos ajude, irmãos, que Deus nos fortaleça, que Deus venha nos encorajar a andarmos segundo esta palavra, esta regra, entendendo que o conhecimento de Deus, ele é de onde vai partir a nossa vida no cotidiano. O conhecimento de Deus não se dá se não for por meio da palavra dele. E isso culmina na nossa relação como igreja, como irmãos, como indivíduos da sociedade. Então, eu digo mais uma vez, que Deus nos ajude a crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como diz o apóstolo Pedro. Amém? Vamos levantar e orar? Senhor Deus, bendito Pai soberano, Deus grandioso e eterno, mais uma vez, ó Pai, em oração, nós elevamos os nossos corações ao Teu trono, aos Teus pés, aos Teus altares. Nós temos, Senhor, a graça, Senhor, mas ao mesmo tempo nós temos a responsabilidade de buscar conhecimento do Senhor. Nós temos a responsabilidade, ó Pai, de buscar esse conhecimento, e uma vez que buscado esse conhecimento adquirido, nós temos a responsabilidade de passar para o próximo. Nós não devemos guardar esse conhecimento debaixo de 7 chaves, como se pertencesse apenas à igreja. Mas nós temos, Senhor, ouvido isto aqui na Igreja Batista Esperança, que essa é uma responsabilidade sem tamanho, é um privilégio que nós temos. Muitas vezes, ó Pai, nós negligenciamos, Senhor, essa tarefa, transferindo a outros, tendo a dificuldade de nos colocarmos à frente. Ó Pai, nos ajuda, Senhor, nos ajuda, abra os nossos corações, abra as nossas mentes. Usa o Teu Espírito Santo de maneira fervorosa em nossas vidas. Não nos deixa, ó Pai, vivermos segundo os nossos intentos, não nos deixa viver segundo as nossas intenções. Não nos deixa, Senhor, ser dirigidos, Senhor, por aquilo que achamos, porque nós não conseguimos enxergar a realidade, nem a um palmo do nosso nariz. Mas o Teu Espírito Santo, Pai, é aquele que nos assiste. O Teu Espírito Santo é aquele que está conosco todos os dias. O Teu Espírito Santo é o nosso amigo de todas as horas. Alguém já disse que o Teu Espírito Santo é o nosso professor na escola da Sagrada Escritura. Que assim seja em nossas vidas. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado por Cristo Jesus em nossas vidas. Obrigado pela comunhão da igreja. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos trazido a estarmos juntos. Obrigado por cada dia de vida que o Senhor tem nos dado, o alimento, a família, o momento de lazer, como foi falado aqui. Enfim, meu Deus, obrigado por todas as coisas. Que o Senhor nos ajude a sermos sábios. E ser sábios é viver à luz do caráter que é em Cristo Jesus. Que o Senhor venha nos conduzir logo mais ao culto da noite, para podermos, mais uma vez, nos reunirmos e nos regozijarmos na Tua santa presença. Essa é a nossa oração, no santo nome de Jesus. Amém. Irmão Lucas, alguém ainda vai cantar algum louvor? Ok. Então, que Deus nos abençoe. Vamos às nossas casas.